da Unifap. Estou aqui a convite da professora Marcele para dar início então à oficina Quem Verticaliza em Macapá, Panorama e Mapeamento. A oficina Quem Verticaliza Macapá, Panorama e Mapeamento é um evento que foi selecionado para o Circuito Urbano 2022 da ONU Habitat, proposto pela docente Marcele Vilar, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap, em parceria com o Centro de Investigação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com o apoio institucional da ONU Habitat. A oficina tem então como tema central a verticalização no centro da cidade de Macapá, abordando questões sociais, políticas e econômicas, e os seus efeitos no desempenho ambiental da cidade, provenientes então da interação entre as torres e o espaço urbano e o seu entorno. Nesse panorama, o evento procura trazer uma reflexão crítica sobre o direito à cidade, suas desigualdades produzidas na cidade de Macapá. Para além da questão econômica, social e política, há ainda os efeitos que essa verticalização pode promover no desempenho térmico do seu entorno para a disponibilidade de ventilação, entre outros, que precisam ser trabalhados para que não promovam a acentuação do aquecimento urbano e dos impactos das mudanças climáticas. Esse contexto, então, vai de encontro com as ODS, ajudando assim a pensar uma cidade com maior resiliência urbana, respeitando as características locais, a sua relação com o clima, com os corpos d'água e com a topografia. Então, a proposta do evento é, além então de construir uma reflexão crítica a partir desse contexto que a gente está falando, elaborar uma maquete física do bairro Central, reproduzindo a sua topografia, os corpos d'água existentes, onde deverão ser inseridas edificações acima de 4 pavimentos, em 2 momentos distintos, no ano de 2012, através de imagens de satélite, e em 2022, através de imagens da situação atual das vias que serão disponibilizadas e que fornecerão aos participantes um panorama geral e visual desse novo contexto. Os indicadores de verticalização são importantes meios para discutir a implementação das políticas públicas municipais para uma gestão urbana local sensível às questões climáticas de Macapá, planejando junto à comunidade acadêmica, sociedade civil, uma cidade mais resiliente, acessível e inclusiva, em consonância com o ODS 11. Tem para discutir esse tema uma palestra da professora Marcele Vilar, doutoranda em arquitetura da FAU Lisboa, mestre em arquitetura e urbanismo pelo BPGA-UFPA, professora do curso de arquitetura e urbanismo. Então eu comecei a pensar nessa temática, na verticalização, justamente porque quando eu cheguei aqui em Macapá em 2016, a cidade ainda era muito horizontal. Ainda era uma cidade muito horizontal se a gente comparar com outras capitais, né? O que não é nem bom nem ruim, né? Não é um indicativo de qualidade ou de urbanização, ou pelo menos não deveria, né? Ou de desenvolvimento da cidade, né? Mas a gente vê que a paisagem, né, o skyline de Macapá tem se alterado, né? A gente só vai ter o primeiro prédio aí acima de 10 pavimentos sendo construído em Macapá em 99, que é o Turmalina. Esses atores principais, né, que atuam nessa verticalização. A gente tem, obviamente, o Estado, com as secretarias municipais, que são responsáveis pela parte do planejamento urbano, né? A gente tem também o principal ator que são as incorporadoras, as construtoras, né? Então a gente tinha um panorama também bem local, que era Vex, Zanin, despontando aí mas a gente também teve, eu vi muitos prédios dessa Dan Ebert, que é de Brasília, se eu não me engano, que eu conversei com o engenheiro até dessa construtora. Então, a gente tem essas principais construtoras aí despontando nesse cenário da verticalização de Macapá, né? E com Vex, Zanin. Em 2020, né, eu e Bárbara fizemos uma pesquisa também sobre isso, juntando todos os levantamentos dos autores anteriores, né? E fomos a campo também em 2019, trabalhando só com a zona central, né? Que é Central, Laguinho, Santa Rita, Buritizal e Trem, né? Que era definido pelo plano diretor como a zona central. Eu realmente não consultei para ver se entrou mais algum bairro na zona central. Mas a zona central englobava esses bairros então. E aí nesse levantamento que a gente fez em 2019, englobando
os levantamentos anteriores e mais o campo que a gente fez, né, a gente levantou 45 edifícios a partir de 4 pavimentos. Então, em 2020 eu voltei a fazer esse levantamento para os artigos do doutorado, mas como a gente estava na pandemia, eu não fui a campo, né, até porque eu nem estava em Macapá, mas eu fiz uma pesquisa realmente nas imobiliárias, né, no site das construtoras. Né, desses 64, 20 edifícios são acima de 10 pavimentos. Número de pavimentos, a maioria dos edifícios ainda é de 4 pavimentos, 34% deles ainda é de 4 pavimentos, de 4 a 5 pavimentos, né? Mais de 60% então desses edifícios ainda é de verticalização baixa, né? De acordo com a classificação do plano diretor. Então, 68% desses edifícios é de 4 a 5 pavimentos. Com relação ao uso, a maioria é habitacional desses prédios, né, catalogados. Então, mais de 50% deles é de uso habitacional. E o segundo maior uso é o uso comercial, com 19%. Com relação à distribuição disso nos bairros da zona central, né, por que escolher o bairro central? Justamente porque, de acordo com as pesquisas e os levantamentos que eu fiz anteriormente, esse é o bairro mais verticalizado de Macapá, né? O que acontece no centro, com a disponibilidade de equipamentos, com a disponibilidade da qualidade da infraestrutura, do acesso aos serviços, das áreas de lazer, a gente vê que realmente a legislação, né, a permissividade da legislação e do surgimento dos edifícios no centro, ela caminha ali junto, né? E nenhum estudo sobre o desempenho foi feito. Porque uma vez que você altera isso, realmente você precisa ver qual é o impacto de vizinhança que isso vai ter, no estudo do impacto de vizinhança. Com relação ao desempenho, o acesso à ventilação nessa cidade. O que me preocupa com relação às questões de conforto é que a gente vai criando uma barreira vertical ao longo dessa orla, né? E aí o que vai acontecer com quem está mais para dentro da cidade? Né? O acesso a essa ventilação, que ainda é grande aqui em Macapá, é um diferencial ainda, vai ficando cada vez mais escasso. Né? Respondendo a pergunta, quem é que verticaliza Macapá? Né? Então são os prédios, os edifícios, os condomínios. Né? Mais de 58% desses prédios da zona central, né, são de edifícios habitacionais. Né? Então quem realmente está verticalizando essa área, né, é o setor habitacional. A gente teve o Turmalina em 1999, depois os levantamentos que foram feitos, né, que ocorreram, até a gente chegar aqui, ó, no último levantamento que eu fiz agora, em 2022, então no bairro Central, a gente saiu aqui, por exemplo, de 44 edifícios no bairro Central, eu já cataloguei 158. Isso não quer dizer que todos eles são igual, né, porque senão a gente ia perceber muito bem, né, que são prédios a partir de 4 pavimentos. Obrigada, agradeço. Está aqui o meu e-mail.
Meu nome é Eduardo, eu sou aluno do curso de arquitetura aqui da Unifap e eu me interessei pela oficina, né, para entender quem verticaliza na cidade de Macapá, para ver como funcionam esses processos, né, de especulação, quais são as empresas que estão vindo para o estado e quais são as regras que elas estão utilizando, né? E aí a gente vê que esses prédios novos que estão surgindo, eles estão se concentrando bastante no centro e gerando bastante especulação imobiliária. Eles estão se apropriando de infraestruturas que normalmente ainda não estão distribuídas pela cidade. Isso me lembrou também muito de uma música do Baiana System, que fala justamente sobre a especulação imobiliária, que é a música Lucro, né? E fala justamente sobre essa questão de uma pessoa que fica se sentindo sem ar e que a própria cidade dela está sendo apropriada pela questão do lucro e não pela questão da cidadania. Meu nome é Marcelo Rodrigo, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na Universidade Federal do Estado do Amapá, Unifap, e vou falar um pouco sobre a minha experiência na oficina que ocorreu neste sábado, dia 22 de outubro. Bom, quando eu tive a oportunidade de me inscrever, eu achei um tema intrigante e eu não tinha domínio de nada sobre ele, não tinha um conhecimento. Então eu convidei alguns amigos também que se interessaram e a gente veio, e a metodologia que foi abordada pelos professores e com os monitores, com esse contato direto com eles, foi muito aproveitoso, foi muito gostoso de se ter. E se houver uma próxima vez, né, e tiver a oportunidade de se inscrever e participar dessa oficina, eu recomendo muito.